Bom dia, Fernando, bem-vindo. É um prazer estar hoje aqui falando com você, conhecendo mais da sua assim trajetória, né, história. Eu tenho certeza que você tem muita coisa para poder compartilhar hoje aqui conosco. Então, seja muito e muito bem-vindo. Bom dia aqui, né? Boa tarde aí para vocês. Primeiro, eu que tenho, né, que agradecer essa oportunidade. Né? Durante a entrevista você vai entender o porquê. Né? Eu tinha um sonho, né? E esse sonho, com o tempo, ele está acontecendo. Né? Vocês vão entender durante a entrevista. Mas quem tem que agradecer sou eu. Estou extremamente contente. Você poderia se apresentar, contar um pouquinho quem é você, o que que você faz e de onde que você é? Bom, meu nome é Fernando Aurélio de Paulo Andrade. Eu sou do interior de São Paulo, lá de Franca. E depois eu fui para São Paulo, morei lá só 30 anos e hoje eu moro em Salvador, na Bahia. Já morei quase, acho que em 11 ou 12 países. Eu sou engenheiro mecânico, né, com ênfase em automóveis. Eu trabalhei em algumas montadoras, né, já escrevi alguns artigos, né, tem umas coisinhas escritas aí. E eu tenho 59 anos, tenho dois filhos, o Bruno e o Lucas, né, sou casado e, e hoje hoje eu estou, né, como a principal função minha, eu abracei essa causa, né, para desenvolver um trabalho, né, com as pessoas que gaguejam, né, para que a gente tenha não só um futuro melhor para nossas crianças, né, para que a gente possa ter um futuro melhor, ou até hoje, né, mesmo melhor, mas o objetivo maior mesmo é ter um futuro maior, né, para as crianças. Então, esse é o Fernando, né? O Fernando é um, é uma pessoa com 59 anos e que hoje está tendo a oportunidade de realizar um sonho. Nunca é tarde, né, Fernando? Para poder, enfim, Nu- Nunca é Fernando das tarde. conquistas, enfim, realizar novos sonhos. E é muito bacana, né, que você conseguiu, depois de tanto tempo, aprender a lidar com a fala de uma forma um pouco mais leve, talvez, né? E como que você percebeu que você gaguejava e como que a fala, como que a disfluência afetou a sua vida e a sua carreira? Olha, olha, na verdade, eu não lembro, né? Teve uma fase da minha vida que eu não sei por quê. Eu já fiz a terapia, já fiz a regressão, já fiz vários tratamentos. Tem uma fase da minha vida que é entre 5, 4 anos, 6 anos anterior, que parece que a minha mente deletou. Então, eu não sei responder muito bem quando que eu comecei a gaguejar. Eu sei que, pelo que eu me lembro, né, quando eu tinha 8 anos, né, pelo que eu lembro da escola, eu já era gago, né? E, e é isso. Até hoje eu sou, né? Com altos e baixos. Isso aí e também sobre a minha vida, ela assim, a gagueira afetou muito, né? Tem o lado positivo e o lado negativo.
Eu acho melhor eu falar primeiro negativo, depois eu falo positivo, tá? O negativo é que a gente sofre muito bullying. As pessoas não entendem, né, que, que elas precisam esperar a gente falar. Elas não têm essa informação, né, de que a gagueira não é uma doença. Não, assim, a gagueira, a gagueira, a gagueira simplesmente é um, não é um transtorno, é um problema neurológico que não tem cura e que tem tratamentos para você melhorar a fluência. Mas as pessoas não têm conhecimento, e eu faço uma analogia, né, do bullying que a gente sofre como gago, né, como o bullying que um surdo sofre, como o bullying que um cara que é mudo, né, como principalmente agora que eu estou vendo muita coisa de negros que sofrem bullying também. Eu, né, tenho essa mesma analogia, né? Então, isso aí eu sofri muito durante a minha infância, depois eu sofri durante a adolescência, depois eu sofri na fase adulta. E, e o que tem. Eu percebo que isso fez eu ter um desenvolvimento, né, diferente das outras pessoas. Né? Em particular, eu não estou dizendo que todos os que são gagos eu tenho isso, mas eu, em particular, eu, mais ou menos aos 9 anos, eu peguei, moldei a minha vida. Né? Porque eu falei o seguinte: olha, as pessoas só estão vendo o Fernando Gago. Eu preciso ser diferente de alguma coisa. Eu preciso ser diferente de alguma coisa, né, para não ser o Fernando Gago, né, ser o Fernando aquele, ser o Fernando a isso, ser o Fernando. E aí eu comecei a desenvolver algumas técnicas, né, como assim a técnica de. Eu falei que eu sou de Franca, né, a capital é, do basquete aqui no Brasil. E aí eu comecei a aprender a jogar basquete. E foi aí que eu fui me superando, chegando à seleção juvenil, tudo, sendo campeão por Franca, e também natação, vôlei, esporte, tal, em geral. E a partir daí eu vi que eles não me viam mais como o Fernando Gago. Era o Fernando, que era o cara da escola, que era o único que foi federado, que foi pro time de Franca, para a Federação Paulista, etc, etc. Então, eu tirei o foco, né, da minha gagueira para um outro foco. Isso também foi durante a minha vida profissional. Sim, sempre procurei me, de- me, des- me destacar em todos os setores a que eu ia, né? Desde a escola até depois, na época, que era cursinho, depois até na faculdade, aí depois quando entrei nas montadoras, né, sempre tentando fazer alguma coisa diferente, né, para diferenciar. Agora, o que que isso interferiu na minha vida, né? É, além disso, né, o que que interferiu na minha vida profissional? Graças a Deus, eu faço parte, né, de uma população aqui no Brasil que é 5%, na população, mais ou menos, e que eu tive condições, né, de fazer um estudo, de ter a faculdade que eu queria que eu queria fazer, enfim, eu tive condições, né, mesmo com a gagueira, né, de chegar onde eu cheguei, né, de assumir cargos
né, de executivos em altas empresas, né? É, mas eu tenho certeza que eu poderia ser mais. Eu, sim, não tenho nenhum tipo de problema de falar que eu poderia ser um CEO de qualquer empresa. Eu tinha um sonho, né, quando eu fiz, acho que 16 ou 17 anos, eu tive um exemplo em Franca, né, de um político maravilhoso, queria ser político, né, para ajudar as pessoas nessa causa, mas eu fui muito podado, né, pela fala e, e não consegui. Então, essas coisas. Eu cheguei onde eu cheguei, só que eu chegaria muito mais se não fosse o problema da. O problema não. Se não fosse as pessoas entenderem que eu não tenho problema. Elas precisam saber ouvir alguém que é gago. Que isso eu só vim aprendi, assim, eu só aprendi, né, faz algum tempinho. Isso aí. Né, tudo que eu fiz até hoje foi com fono, desenvolvendo própria técnica minha, mas eu poderia ter ido muito mais longe, embora até onde eu cheguei já está bom demais. Entendi. E quais foram os maiores, assim, obstáculos que você teve que passar e enfrentar por causa da fala, da gagueira e como você superou esses, assim, obstáculos? Olha, sem sombra de dúvida, foi o bullying. É, talvez as pessoas não tenham noção, né, do que a gente sofre com o bullying. Eu tive muito problema com bullying desde a época que eu lembro, né, 9 anos. Né, eu tive na escola, tive no time de basquete, tive no time de vôlei. E depois, quando eu fui fazer inglês, eu não consegui fazer inglês. Para você ter uma ideia, eu cheguei a sofrer tanto bullying na aula de inglês que um dia eu precisei quase, quase quebrar o braço, né, para meu pai não me mandar ir na aula de inglês, né, porque eu não aguentava mais eu sofrer bullying. Então, eu não fui na aula de inglês e a partir daí eu nunca mais fui e me tornei um autodidata depois em inglês. E a mesma coisa aconteceu também, aconteceu na escola, aconteceu na vida particular, na vida social, e aconteceu quando eu entrei na faculdade. Né, para você ter uma ideia, né, do quanto que o bullying afeta a gente, quando eu entrei na faculdade, era o primeiro dia de aula e era uma aula de física. Eu lembro até hoje, era física. E eu estava com uma dúvida, eu fiz uma pergunta e algumas pessoas começaram a rir. Resultado, eu fiz a faculdade inteira sem fazer nenhuma pergunta a mais. Então, você imagina o que você fazer uma faculdade de engenharia, né, depois com uma ênfase, né, para automóveis, sem fazer uma pergunta, só lendo e na prática. Então, eu posso ficar aqui o dia inteiro, né, falando sobre isso. Você já passou por várias situações de bullying, né? O que que te deu Ah, força para continuar e o que que você assim acredita ser a melhor forma de lidar com o bullying? olha, de novo vai por etapas, né? Da vida nossa, né?
Bom, sempre que me deu muita força, né, foi o que minha mãe me ensinou. Ela sempre me ensinou a ser muito resiliente. Ela sempre falou assim: se você quer ser alguma coisa, lute, né, por essa coisa que você quer ser. Então, eu agarrei isso e lutava, né? Ia para frente. E às vezes eu chegava em casa chorando, no escondido. Às vezes, eu lembro que no campus, né, da FEI, né, onde me formei, né, tinha uma capela. E que muitas vezes eu ia para a capela e ficava lá chorando, e depois eu voltava. Então foi muita força, foi muita, foi muita resiliência. Quando eu era mais novo, era também essa força, era essa resiliência. E também eu coloquei, né, para mim, né, de mostrar para as pessoas que, olha, ele é gago, mas ele é bom em outras coisas. Ele só tem um probleminha de voz. Ou vocês que não sabem ouvir, agora eu falo isso, né? Então eu ia fazendo outras coisas, como eu já falei. Aí depois, quando eu fiquei mais velho, quando me casei, aí eu tive dois filhos e aí já mudou um pouquinho, né? Porque além de ter essa resiliência, né, que minha mãe me ensinou a ter, eu comecei a desenvolver isso muito. Eu tinha dois filhos que que para mim são a minha vida. Então eu tinha que dar o exemplo, né, para eles que o pai deles não é um derrotado, né? Então eu olhava muito para eles, né, para ter forças. Embora eu viajava muito, mas sempre na viagem eu levava as fotos. Naquela época que eu não tinha muito celular, nas primeiras viagens, então eu olhava as fotos, eu falava assim, não, gente, eu vou lá, né, porque olha aqui os meninos aqui. E aí eles foram crescendo e foram me dando mais força ainda, né? Tanto é que hoje, até faz um tempinho atrás, né, os dois se sentaram comigo e falaram assim, pai, hoje que a gente é executivo, a gente não entende, né, como você chegou lá, sendo executiva, porque a gente só usa a fala, eles falaram para mim, a gente usa 90% do trabalho nosso é a fala como sendo executivo, e você tinha 11, 12 reuniões por dia, viajava todo mundo, e você só usava a fala, e você chegou lá. Como é que você fez isso? Eu falei, porque eu amava vocês, amo vocês, vocês me deram força. E eles falaram para mim ao contrário, não, pai, quem ama é a gente tem orgulho de você, você é espelho, né, para a gente. E se hoje a gente é o que é porque a gente teve a sua imagem, a gente tem a sua imagem. Então, por isso que eu falo, né, para muitas, assim, para várias pessoas, eu, eu tenho a minha vida, eu tenho 90% já realizada, né? Tive meus filhos, né, fiz a faculdade, tenho minha família, já escrevi livros, já plantei uma árvore, já fiz tudo. E agora está faltando esse 10%. E esse 10% é a minha luta, né, para que eu possa ajudar as pessoas e para que também as crianças que estão vindo aí, né, tenham uma maior inclusão no social. Nossa, que história bacana. E assim, eu sei que você passou por muitos altos e baixos na sua vida profissional, né? Por causa da Sim. fala, você passou por muitos altos e baixos. Como foi o seu processo de aceitação e de redescoberta profissional?
O que que te ajudou? Quem te ajudou e de que forma? Olha, eu durante toda a minha vida profissional, que eu, que eu comecei novo, eu sempre tive esse problema de bullying, sempre as pessoas do lado, né, fazendo esse bullying, me rebaixando. E eu olhava para elas e falava assim: tá, hoje vocês estão falando isso, mas vamos ver amanhã, né? Porque eu sou mais eu. Eu sei onde eu posso chegar. Eu sei onde eu posso chegar e vou chegar além do que eu posso chegar. E com isso eu fui conduzido da minha vida. Só que chegou em um momento que eu não posso falar muito detalhes, né? Porque é uma multinacional, tem mais coisas envolvidas, né? Que, que eu comecei a fazer, assim, eu tinha muita cobrança e eu entrei numa depressão e eu já tinha uma disfluência. Com a depressão, eu fiquei 50% mais disfluente ainda. Então, eu era um gago, fiquei mais gago. E aí eu pedi ajuda. Disse: olha, gente, eu não estou aguentando, né? Me ajudem, deixa eu pôr alguém para falar comigo, eu faço tudo e, e assim, essa pessoa me ajuda, tal. Resumindo a história para não pegar muito tempo aqui. É, meu psiquiatra, minha fono, meu psicólogo na época pediram para que eu fosse afastado, ficasse 15 dias em casa, mas trabalhando. Eles colocaram em vários documentos lá. O Fernando é uma pessoa teimosa, pessoa difícil. Ele precisa trabalhar, porque senão ele vai ficar maluco. Então, por favor, só deixe ele ficar em home office, né, durante um tempo, né, para ele desenvolver as funções dele laborais. E que era normal, porque como eu viajava tanto, né, se eu tivesse lá no escritório ou tivesse viajando fora de lá, né, ia ter a mesma função. E aí eu recebi um, recebi um, recebi um atestado, né, de licença, que eu acho que é o único no mundo que o atestado de licença concede gagueira. Você imagina eu recebendo um atestado e vendo lá: estou sendo afastado porque eu sou gago. É. Aí, aí recebi, conversei com o meu psiquiatra, ele escreveu uma outra coisa e disse: olha, tá empresa, não foi isso que eu pedi. Né? Ele precisa ir, mas precisa trabalhar. Né? Porque quando eles me deram licença, me tiraram tudo, não deixaram eu trabalhar. E depois, antes de acabar a licença, me chamaram e me demitiram. Então, isso aí foi um baque muito grande que eu tive. É, eu já estava num processo de depressão que me afundei mais ainda. Eu cheguei a pensar algumas coisas ruins, né, para fazer com a minha vida e graças a Deus eu não fiz. E aí eu fiquei mais ou menos há 5 anos 5 anos ou mais, né, para para voltar, né? Porque até mesmo em entrevistas que eu fazia não dava certo, né? Porque muitas pessoas falavam assim: não.
porque esse problema de fala, falava sim, sim, abertamente. Não dá para você ser executivo com o seu problema de fala. Então, outras pessoas falaram, pô, com o salário que você ganhava mais lá, eu vou te dar aqui um salário, quando você vê, vai ter outra empresa, vai te contratar por um salário maior. Então vários itens que eu não consegui voltar ao mercado de trabalho. Isso aí cada vez me afundando mais ainda e ficando mais deprimido, né? E aí teve uma época que assim, realmente eu perdi muita coisa, né? Perdi uma casa, perdi carro. E graças a Deus eu tenho uma esposa maravilhosa, né, que eu amo muito e que ela segurou uma barra violenta e que se não fosse ela, se não fosse meus filhos, acho que não sei se eu estaria aqui hoje. Eu devo a minha vida a eles, né? Devo, devo a Deus e devo a eles, né? Mas para você ver o tanto assim que que a gagueira pode influenciar na vida de alguém. E isso sem te contar, né, que faltava 9 meses para me aposentar. Aí minha esposa falou assim, olha, não fica mais muito em casa não, né, vamos sair, né, vamos fazer uma academia, tal. Aí eu comecei a ter uma vida meio chata, né? Porque de manhã eu ia para academia junto com ela, né, de segunda a sexta, aí deixava ela, né, no trabalho dela, vinha para casa, porque eu moro em frente à orla aqui, aí saía para caminhar na orla, aí voltava aqui para casa, ficava um pouco aqui na piscina. Era uma vida chata, era chato, né? É A difícil piscina essa, né? Muito difícil. difícil. Estou imaginando, eu já estou com pena já. Nossa, que vida difícil. Queria eu. Mas só que chega também chega um momento que você fala assim, poxa, por que eu estou acordando? Qual que é o objetivo da minha vida? É passar na praia o dia inteiro, ficar na piscina? E aí a minha esposa e a Márcia, a minha esposa e meus filhos falaram, oh, pai, por que você não procura uma coisa para fazer? Eu falei, eu não estou afim, não tô com cabeça ainda. Até que veio, que surgiu, né? Tenho, tem uma startup que chama, não sei se eu posso falar o nome, chama IC Invest, né? Que agora que amanhã vai virar um banco e que duas pessoas, né? Que eu já conhecia me chamaram, assim, não para trabalhar na startup, né, para ver alguns documentos, né, para ver como é que estava a organização, né, de qualidade, tudo. E eu fui para lá, assim, eu não queria ir, mas aí com a insistência, né, de todo mundo, ó, Fernando, assim, vai, eu fui. E eu vi alguns documentos, eu comecei a ajudar e tal, e elas me acolheram muito bem, que que eu me senti re- resgatado, né? Que eu me senti assim, sabe aquele Fernando que pensava que estava ali encostado ali, estava, sim, vou usar um termo meio que não é legal, mas estava ali na latinha de lixo. Aquele Fernando voltou. E aí voltou com tanta força, né, que eu conheci a Bragadeira. E através disso eu comecei a falar assim, olha, já que eu consegui agora sair disso, né, que eu consegui sair da inércia, eu vou fazer alguma coisa agora para que outras pessoas não entrem no que eu entrei. Eu conheci a Bragadeira, vai fazer o quê? 3 meses. E aí eu falei assim, é isso aí que eu quero, né? Vou fazer um trabalho, sim, vou fazer o máximo de mim para ajudar as pessoas. E então,
Então, essas duas pessoas, a Patrícia e a Meire, né? E a Lucineira, a Paty e a Meire, né? Me deram muita força nisso. Eu sou muito grato às duas, né? Por elas terem enxergado lá e né, falei assim, olha, vamos lá pegar o velhinho, porque ele ainda tem muito o que fazer ainda. Ai, que história bacana. E como que é importante, né? Quando a gente encontra pessoas que nos ajudam. E às vezes basta uma pessoa para poder mudar a história de uma outra pessoa, né? Então, assim, se você pudesse falar algo para a Patrícia e para Lucimeire, o que que você diria? Olha, além de amor, eu diria para elas a enorme gratidão que eu tenho, né, por elas terem me dado essa oportunidade de assim, não trabalhar, porque infelizmente não dá para eu trabalhar ainda, né, porque não tenho ainda condições de trabalhar, mas de ser útil, pelo menos dentro de alguma empresa, e principalmente ser útil e ser valorizado, né? Porque elas me deram depois um feedback dizendo, olha, 90% das observações que você fez, tanto na parte jurídica, né, como na parte de qualidade, a gente está aproveitando, né, para que a startup vire um banco. Então, isso me deu uma energia tremenda. Ah, que bacana. Então é basicamente assim, gratidão e eu tenho um amor enorme por elas. Ai, que bacana. Poxa, eu fico muito, muito feliz que através delas, né, você conseguiu, enfim, você conseguiu superar um pouco mais esse seu processo, sair daquele assim lugar escuro que você estava também e se sentir valorizado profissionalmente como pessoa. Isso é importantíssimo, assim. E eu queria te perguntar também, o que que você aprendeu em todos esses anos lidando com a disfluência e por que que você decidiu falar abertamente sobre gagueira nas suas redes sociais? Bom, primeiro só voltando um pouquinho, eu também tenho muito a agradecer, eu faço sempre questão de falar isso, né? Porque quando eu tive esse convite, né, de pelo menos sair, né, para assim, para ver outras coisas, para ir para uma empresa e ajudar, não trabalhar, né, porque eu não posso, mas ajudar. Eu tive um apoio enorme da minha esposa e dos meus filhos. Eu sempre, desculpa, Imagina. eu sempre vou ter essa gratidão, né, por ela, e eu vou sempre ter essa gratidão pelos meus meninos, que, que eles são a razão da minha vida. E hoje tudo que eu faço é muito, muito assim, é pensando que eles vão ter filhos e eu não quero que os netos sofram isso, nem outras crianças sofram isso. Agora, por que que eu fui para as redes sociais? Porque eu, porque eu participei de muitas reuniões, de muitos encontros, né, que abordavam temas sobre intolerância racial, sobre intolerância religiosa, sobre, sobre vários sobre vários preconceitos e sempre me pedia opinião e ficava ali quietinho.
E aí, quando eu conheci a Abra, a gagueira, e eu via que as pessoas, mesmo assim, mesmo com a fala, com a nossa fala de gago, eu falei assim, pô, eu já dei palestra, né? Já dei palestra, já em português e inglês. Por que que eu não posso fazer um vídeo, começar fazendo um vídeo e começar, né, com esses vídeos a tentar ajudar as pessoas, a tentar motivar as pessoas. E foi no primeiro encontro da Bagagueira em Campinas, foi em outubro, né, que eu comecei a conversar com algumas pessoas e eu falei assim, eu vou fazer. E aí eu fui fazer. E o primeiro vídeo eu demorei um dia, né, para gravar 1 minuto e 30 segundos. Eu acho que eu tenho quase 60 aqui, 60 gravados para sair um só. E foi isso. Aí eu comecei, e aí eu tive um probleminha, depois acho que foram, não sei se foi 2 dias ou 3, que eu já peguei o celular, fui pro quarto e falei, pá, isso. Falei, pô, não preciso ficar o dia inteiro, sai normalmente. Aí eu comecei a falar assim, né, eu vou começar a fazer, né, vou começar a falar mesmo, e foi assim. Né, foi uma coisa que eu tinha vontade antes e que hoje eu faço sem ter problema de quem está no outro lado me julgar ou não, né, porque eu confio muito mais em mim, sou muito mais eu. Olha aí, exemplo para ser seguido, porque é difícil, né? A gente muitas vezes tem vontade, mas não tem coragem, né? E aí a gente fica naquela posição, às vezes, de querer fazer, mas aí grava e acha que nunca tá bom porque gaguejou muito ou não. Então tem que ter coragem, né? E autoestima é tudo na vida, né? Quando você é bem assim resolvido com você mesmo, tudo se torna muito mais fácil, muito mais simples, né? Digamos assim, mas requer Sim, bastante coragem de se expor. Eu acho que você se mostrar, como é que eu vou dizer, vulnerável em público não é uma coisa fácil, né? Eu não acho é. que é uma coisa que você tem que estar muito bem resolvido já para conseguir chegar a um nível de falar, não, eu tenho essa dificuldade, eu quero que outras pessoas saibam o que é gagueira, mesmo que para isso eu tenha que me expor em público. Então, parabéns que você tem contribuído com essa causa que é tão importante, que a gente realmente precisa de cada vez mais pessoas para poderem falar sobre isso, né? Você fez um vídeo também para o dia 22 de outubro, né? Isso. E aquele vídeo também me ajudou. Que hora que inclusive você estava falando inglês, né? Sim, A hora que eu escutei, eu falei, poxa, achei legal. Também você me ajudou e também o trabalho que você faz, né? Você tem que ter muito orgulho desse seu trabalho, dessa sua coragem de se expor também. obrigada. E você está de parabéns. E só voltando um pouquinho, lembra que eu disse que eu vou voltar lá atrás? Eu não tive a oportunidade de ser um político lá atrás pelo problema da gagueira. Só qual que era meu objetivo? Ajudar as pessoas. Hoje eu estou tendo a oportunidade de, não como um político, mas pelas redes, né, sociais, né, de ajudar as pessoas, encarando, encarando, encarando o meu problema, tentando que as pessoas não sofram tanto, né, tentando explicar para outras o que é a gagueira, né, para os outros escutarem a gente, e com uma coisa muito melhor ainda.
com a sabedoria que eu não tinha lá atrás. Talvez é, eu, eu, eu lá atrás eu tivesse feito muita coisa errada que hoje, com a sabedoria que eu tenho, eu, que eu pretendo não fazer. Então, por que, que eu não fiz algumas coisas? Eu acho que tudo na vida tem um motivo. E esse motivo, eu acho que um deles foi isso aí, que hoje eu estou mais preparado para fazer o que eu quero fazer. E a hora que eu acabar isso, né, que eu acabar essa minha missão, eu já vou falar para mim assim, eu já fiz tudo que eu planejei na minha vida. Você vai poder falar: acabei o bom combate, terminei a carreira. Sim. Terminei minha vida e passei por aqui deixando alguma coisinha para as outras pessoas. E com essa sabedoria que você adquiriu com todos esses anos, qual que é o conselho que você daria para outras pessoas que também gaguejam? Resiliência. Resiliência, autoestima, é, não ter pena de você mesmo, porque a gente é mais do que a gente pensa. Enfrentar a vida, traça um objetivo na sua vida e vai em frente. Deixa aquela pessoa que está ali do lado, que está dando aquela risadinha, deixa aquela que te manda alguma piadinha pelo celular, deixa aquela que faz uma piadinha aqui, que deixa mais tarde porque você vai lá conversar com ela, ensinar para ela, olha, a vida não é bem assim, né? A gente é assim, é assim, você tem que aprender a nos ouvir, tem que aprender a saber o que que é isso. Então, hoje, né, que eu falo é o seguinte, né, que a gente não é diferente de ninguém, muito pelo contrário. A gente é igual e às vezes até melhor, porque a gente tem uma resiliência maior do que os outros. Então, nunca desistir do sonho. E talvez eu possa até falar o que o Senna falou lá, né, na entrevista dele, né, que eu falei aqui agora. Não se cobre tanto. Quando a gente se cobra, a gente traça um objetivo na vida. Mas só que como ele se cobrou, assim, longe de me comparar ao Senna, eu me cobrei também. Então essa cobrança foi muito grande. Isso me trouxe alguns problemas, né, que eu só vim descobrir depois. Então, o que eu digo, né, para as pessoas, né, que eu já falei, né, ser resiliente, que a gente é igual a todo mundo, a gente pode chegar onde a gente pode chegar onde a gente quiser. Tenha seu plano de vida, traz a sua meta, não desista do seu plano de vida nunca. E a gente, com certeza, a gente não é diferente de ninguém, a gente talvez é melhor do que as outras pessoas. E a gente tem que ser feliz, né? A gente tem que aprender a conviver como a gente é e também ensinar as outras pessoas a escutar a gente, né? Porque eu acho importante isso. Então, é assim, resumidamente, seja feliz e não desista dos seus sonhos. Que você vai cair algum dia, mas você vai subir que nem um foguete. Quando você sentir que, olha, eu sou muito bom, ninguém vai me segurar. E quando você sente isso, ninguém te segura.
Opa, conselhos bons para a gente aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Acho que é importante mesmo a gente acreditar na gente, na nossa capacidade, nos nossos dons e talentos, porque cada um tem, né? Todo mundo tem talentos e dons. Então, a gente Sim, acreditar nisso e confiar que nós somos capazes é muito importante para a gente conseguir, né? Chegar lá, realizar. Então, esses seus conselhos são muito bons e que também a gente consiga colocá-las em prática, né? Porque às vezes a gente não sabe por onde começar, né? Então, às vezes mesmo que você às vezes trace um plano, eu quero isso. Às vezes parece algo pequeno, mas você consegue alcançar. Aí depois você vai para um outro objetivo, e depois tem uma outra meta. E às vezes aos poucos você vai galgando até você chegar aonde você quer chegar, né? Então, parabéns, eu amei a nossa entrevista, o nosso bate-papo e conhecer um pouco mais da sua história de superação, porque realmente você passou por muitos altos e baixos, com muitos momentos fortes, né, emocionantes, e que bom que você tem uma família que te apoia, que te ama também, porque eu creio que isso fez uma diferença enorme. E graças a Deus que você está aí hoje bem, com saúde, enfim, fazendo tudo que você pode, trabalhando, falando sobre gagueira, conscientizando tantas outras pessoas também sobre isso. Isso é super bacana, parabéns. olha, eu que agradeço. E eu tenho o seguinte, eu tenho uma meta na vida, né, que eu comecei a traçar há pouco tempo, que a gente tem um projeto de lei na Gagueira, que alguns municípios, né, já tem esse projeto de lei, pelo menos uns 5 ou 6 municípios aqui no Brasil, e tem um estado no Brasil que tem também. Mas eu ainda, junto com os meus colegas, né, da Bagagueira, a gente ainda vai para Brasília, né, para tornar esse projeto de inclusão social federal. Essa é uma das, das minhas metas para encerrar meu ciclo. Obrigada, Fernando, pela sua participação hoje aqui. Foi um prazer. Tá, eu que agradeço novamente. Eu diria que além de um prazer, assim, para mim foi um orgulho. Muito obrigado, de coração. Um beijo para você. Obrigado. Um Fala. beijo. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.